Vamos iniciar aqui a confecção pelo vaso, corpo do vaso. Eu vou pegar o vasinho aqui pra gente entender. O corpo do vaso é essa lateral maior aqui, ok? Então, nela, vocês receberam aqui o molde, que está escrito uma vez feltro duplo. Esse é o molde que você vai riscar o feltro, feltro duplo. Você vai riscar o feltro uma vez no feltro duplo e vai cortar uma vez para ele ficar igualzinho, ok? Você vai escolher a cor que você quer trabalhar, mas aqui no molde eu escrevi a cor que eu fiz a peça de referência, que é a peça dessa canetinha aqui, ok? Então, a gente tem aqui, nesse molde também, vocês vão reparar que eu coloquei uma medição aqui nas laterais do molde, na vertical, de 1 centímetro horizontal, ok? Já na montagem eu explico pra vocês o porquê disso. Tem também o molde corpo do vaso, que eu escrevi papelão. Mas pode ser papelão, pode ser EVA, pode ser manta R1 ou R2, pode ser um papel cartão de uma gramatura boa. O que vocês tiverem, que vocês conseguirem utilizar como estruturador, tá valendo, tá? Então, eu recortei uma vez a estrutura e uma vez no feltro duplo. Nesse corpo do vaso, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar ele com cola de silicone fria, porque tem muita costura nessa peça, tá? E a gente colocando cola quente atrapalha na hora de costurar. Então, eu vou passar cola fria aqui numa parte do feltro, tomando cuidado para não colocar excesso de cola e manchar. Vou colar o meu estruturador, centralizar bonitinho. Depois eu vou passar a cola de silicone na outra parte aqui do corpo do vaso e vou colar por cima fazendo um sanduíche, ok? Quando vocês forem fazer isso, se vocês estiverem usando papelão, se atentem ao fato de que, se vocês utilizarem um feltro muito clarinho e colocarem um papelão aqui, ele vai dar uma escurecida por conta da transparência do feltro, tá? O papelão é marrom, então o resultado final, às vezes se você quiser um tom mais pastel, você pode passar, colar aqui, pelo menos na parte de que vai ficar para fora do seu estruturador, um papel sulfite em cima do papelão para quebrar esse marrom do papelão, é só uma dica. Feito isso, eu vou costurar, tá? Eu vou fazer aqui o ponto caseado nele todinho, unindo aqui todas as partes. Quem for fazer na máquina pode fazer a máquina, quem for fazer na mão vai casear na mão. E ele vai ficar dessa forma aqui. Eu vou mostrar pra vocês um que já está pronto aqui, só tá alfinetado. Fiz uma bagunça aqui na mesa, mas tá valendo, ó, tá? Esse daqui, a gente tá construindo a estrutura com EVA. Esse aqui, que eu já adiantei, eu construí a estrutura dele com papelão, ok? Para trabalhar com papelão, você tem que quebrar a fibra do papelão, para depois você conseguir enrolar o papelão assim, ele não ficar com aquele aspecto de fatiado. Eu vou mostrar para vocês como que a gente quebra a fibra desse papelão. Olha só, gente, eu tenho aqui um pedacinho de papelão, eu quero mostrar para vocês isso, ó. Se eu tentar enrolar esse papelão assim, ó, ele não vai querer enrolar, ele vai ficar quebrando pedacinhos. Então, eu vou pegar aqui o molde, tanto aqui desse corpo do vaso, como esse molde aqui, ó, da lateral também da tampa, tá? Você vai fazer isso nesses dois aqui, somente. Não é pra fazer nos moldes de fundo e nem de tampa. Você vai pegar a tesoura e você vai quebrar. A tesoura é só uma referência, tá? Você vai quebrar a fibra desse papelão de dentro, ó. Ele vai ficar molinho, como se fosse um papel. E aí, você vai conseguir enrolar, tá? Não é fácil enrolar papelão. Mesmo fazendo isso, a gente ainda fica com a impressão de que ele não vai ficar perfeito, mas vai. Você pode pegar também, assim, na quina da mesa, você coloca o papelão e você puxa ele na quina da mesa, assim, que também dá certo. Tá bom? Mas a ideia é essa, quebre a fibra do papelão. E não se preocupe, porque quebrando a fibra do papelão e ele ficando fininho assim, ó, ele não vai ficar fraco como um papel, vai dar certo, tá? Não tente enrolar o papelão sem quebrar a fibra, porque ele vai ficar um vaso todo feio. Então, ó, e eu não é rapidinho igual eu tô fazendo aqui na aula pra vocês, não. Você vai ter que puxar bem,
porque ele precisa ficar maleável esse papelão, tá? Então, a gente costurando aqui toda a volta do corpinho do vaso do feltro vai ficar desse jeito, ok? Ponto caseado em toda a volta. Eu vou reservar. Agora, eu tenho aqui para vocês o molde do fundo do vaso. Fundo do vaso de papelão, uma vez. Fundo do vaso de feltro, uma vez no feltro duplo. Aqui, ó, tirei o molde, mas tá aqui, tá? Uma vez feltro duplo, a cor de referência que tá aqui, mais uma vez, é só a referência que eu usei na peça piloto. Vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem. Uma vez papelão. Neste caso aqui, nós vamos somente passar a nossa cola. Vou passar essa aqui junto com vocês. No caso do fundo do vaso, eu não achei necessário forrar para ele ficar branquinho o papelão, não, tá? O fundo do vaso não fica aparente. E como eu disse, é só se você realmente for usar um feltro que esteja bastante transparente e tudo mais. O feltro, se ele tiver bom, e desde que não seja um feltro branco, é claro, muito clarinho, dá pra usar sem precisar passar nada no papelão normalmente, tá? Pronto, passei aqui a cola de silicone e vou fazer o sanduíche. Este daqui, eu não vou costurar o ponto caseado nele agora. Eu vou somente colar, ó, tem que tomar bastante cuidado para não manchar o feltro. Aí eu passei excesso de cola aqui, enquanto ele ainda tá molhado, deu uma escurecida. Então, o fundo do vaso é só isso e eu vou reservar também. Agora, nós vamos falar do molde da tampa do vaso, gente. Não reparem aqui o meu molde rabiscado, tá? Na tampa do vaso, tá escrito aqui, uma vez no feltro rosa poente, que foi o feltro que eu usei para fazer o modelo, uma vez no feltro caramelo Havaí e 2 vezes no papelão. Esta tampa do vaso, eu faço questão que seja de papelão, porque eu preciso dessa tampa com uma estrutura boa, tá? Tanto na tampa como no fundo do vaso, eu prefiro usar o papelão para ele não ficar molenga, porque é o fundo e a tampa que vai dar estrutura para nossa peça. E o meu papelão, ó, como vocês podem ver, não é um papelão tão grosso, então eu preferi usar 2 vezes, tá? Eu vou colar o papelão no outro para poder utilizar. Passo a cola de silicone. Colo um papelão no outro, para que ele fique mais grossinho, ok? Por que que eu quero essa tampa de 2 cores? Ó, eu vou mostrar para vocês a tampa da peça. Aqui embaixo, esse feltro que eu utilizei, eu resolvi, ó, na peça piloto, eu utilizei 2 tons de rosa. Dentro é um tom de rosa e fora é outro tom, tá? Por quê? Porque eu queria dar essa escurecida como se fosse um sombreado, achei bonitinho. Não é uma coisa que vai dar diferença prática na sua peça, é só beleza, tá? Mas é tudo rosa. Então, essa parte de dentro combina com o vaso. Essa parte de cima que eu pedi pro caramelo Havaí é a terra do vaso, tá? Eu não quis colocar aqui rosa, porque quando eu vou botar essa decoraçãozinha aqui em cima, não preciso colocar muitas, porque já tá da mesma cor do fundo e não tem problema se o fundo aparecer, ok? Eu preferi utilizar o caramelo Havaí para fazer a terra por conta dos tons que eu utilizei na peça. Eu achei que se eu colocasse um marrom, quebraria demais, o marrom ficaria muito forte. Então, eu optei pelo caramelo Havaí, sombreei esses pedacinhos e ficou essa terrinha mais amena, mais meiga, ok? Então, eu vou escolher um lado para ser a parte de dentro do vaso, que eu vou colocar na mesma cor do corpo do vaso, e na parte de cima, eu vou escolher o tom de terra que eu vou utilizar. Antes de fazer a colagem, eu vou pegar aqui esses 2 feltros, vou dobrar aqui ao meio, a linha direitinho, tá? Pra não ficar com um corte muito grande. Vou dar um pequeno corte aqui no meio, bem pequenininho, tá, gente? Vou dobrar pro outro lado, pra achar o centro certinho.
E vou dar mais um picote. Gente, é pouquinho, não é pra abrir um monte. É porque na hora que eu for furar o papelão aqui, tá? Eu preciso desse recorte no feltro pra facilitar a minha vida, senão vai ficar difícil de furar o papelão com o feltro junto. Vou passar a minha cola de silicone, colocar o feltro da terra de um lado, que é o caramelo Havaí, e o feltro do corpo do vaso do outro lado, ok? Beleza. Eu já tenho também um prontinho aqui, um adiantado. Então, eu colei aqui a parte que vai ficar de acordo com o vaso, aqui em cima onde eu vou fazer a terra. O picote que eu fiz aqui no meio do feltro, eu aproveitei e peguei meu furador e já fiz um furo aqui no papelão e alarguei esse furo um pouquinho com a tesoura. Ainda não tá na largura que eu preciso, é só para fazer uma abertura. Essa abertura vai depender do que você vai usar na parte de cima desse vaso, tá? Eu utilizei a caneta Bic. Então, como eu coloquei aqui a tampa da caneta, eu vou medir no tamanho da tampa da caneta. Se você for fazer um outro presente e você vai utilizar um palito de churrasco, aí você não vai fazer uma abertura grande, você vai fazer uma abertura que caiba um palito de churrasco e assim sucessivamente. O que você vai encaixar aqui é que vai determinar o tamanho da abertura que você vai fazer nessa tampa. Agora, gente, nós vamos falar desse molde aqui, que é a lateral da tampa. Esse molde, vocês têm que prestar uma atenção diferenciada nele. Tá escrito aqui, uma vez no feltro duplo, como os outros, uma vez no papelão, ok? Lembrando que o único lugar que eu acho que é indispensável o papelão é na tampa e no fundo. Nessas laterais, vocês podem utilizar papelão, papel cartão, manta R1, manta R2, que mais, Deus? EVA, como eu tenho aqui, e outras coisas infinitas que sirvam de estruturação, ok? O tamanho aqui é 32 centímetros, ok? Aqui nesse da folha ele tá com 29. Por quê? Porque eu não consigo colocar 32 centímetros numa folha A4. Aqui nesse meu, não tá escrito, mas no de vocês aí tá escrito 32 centímetros por 3. Então, eu deixei esse recorte com 29 porque fica mais fácil. A gente já risca na medida certa e sabe que tem que aumentar para ficar com 32 centímetros, tá bom? Se não tiver 32, ele não serve aqui na tampa. Outra coisa importante, gente, que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte. Quando vocês forem imprimir, verifiquem se a impressora de vocês está na configuração para imprimir do tamanho natural, tá? Tamanho natural. Às vezes a impressora tá para imprimir com 85%, 75%. A primeira vez que eu imprimi esses moldes, não bateu. E aí eu fui ver a minha impressora e ela estava configurada para imprimir com 85% do tamanho real. Então, prestem atenção nessas configurações da impressora de vocês, ok? Então, aqui na lateral da tampa, mesmo esquema. Vamos colar o estruturador fazendo um sanduíche com o feltro e vamos fazer o ponto caseado em toda a volta, tá? Também já fiz aqui no roxinho. Tô variando as cores do vaso porque eu vou fazer vasinhos coloridos aqui pra mim. Então, repassando tudo que a gente fez até agora, temos lateral da tampa, temos a tampa, que um lado é roxo e no outro lado é terra, cor de terra. Temos o fundo do vaso, que dos dois lados ele tem a cor do fundo do vaso mesmo. E temos a lateral do vaso, tá? Aqui é desse jeito que vocês estão vendo. Laterais caseadas, tampa e fundo ainda não caseados, ok? Vamos montar então esse vasinho. Vou precisar aqui da lateral do vaso e do fundo. Aquela marcação do molde de 1 centímetro que eu falei para vocês, a gente vai usar aqui agora, tá? Você pode utilizar a sua régua ou você pode utilizar a marcação do molde. Você vai medir aqui 1 centímetro, tá? Em cima e embaixo, e aí você vai passar um risco aqui de 1 centímetro. Essa medição aqui é pra gente conseguir fechar o vaso exatamente nessa marcação de 1 centímetro aqui. Eu encaixo a parte de cima para poder colar e encaixo a parte de baixo, gente. E colo ele assim, tá? Essa lateral, a costura que a gente faz aqui, ela fica fingindo que a gente costurou, mas nós vamos colar. Vou passar a cola nesse 1 centímetro que eu medi.
Vou encaixar aqui e vou segurar com pressão, tá? Eu vou fazer bastante força aqui para essa cola ficar super, super bem colada. E vou chamar aqui o Universitário Alicate para me ajudar na colagem. Eu aperto aqui com o meu alicate para ficar bem coladinho. Se você não tiver um alicatinho aí, te dou a dica de ter um. Quebra super o galho, tá? E esses alicatezinhos de artesanato são super baratinhos, gente, ó. Apertei bem, ficou bem coladinho, tá? Se você estiver fazendo a estrutura com papelão, não se assuste se ele ficar assim, ó, com esse formato meio estranho. É normal, tá? Ele vai se alinhar direitinho a hora que a gente colocar o fundo e a tampa. Então, o fundo, eu não fiz o ponto caseado. Não fiz para não perder tempo, porque eu vou precisar fazer aqui agora, para unir os dois. Ai, Vânia, mas já tem um ponto caseado aqui embaixo. O meu ponto caseado eu faço na máquina. Então, eu já preferi fechar a lateral inteira para poder ficar mais fácil de eu costurar. Mas isso não me dá diferença nenhuma. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o fundo aqui pela parte de dentro. Eu encaixo direitinho. E vou fazer o ponto caseado de união por cima mesmo dessa costura que eu fiz. Com a linha da mesma cor, claro. Vânia, eu quero colar. Se você achar que colando fica bacana, você pode passar cola e empurrar ele aqui de dentro, de cima para baixo, como eu fiz, tá? Eu vou preferir costurar mesmo. Então, eu vou pegar aqui uma linha da mesma cor que eu já utilizei e vou fazer um pontinho aqui de união. Pode ser caseado e pode ser aquele alinhavo, chuleado, eu não sei direito o nome dos pontos, gente, sou uma negação. Já peguei aqui a minha linha e vou começar a fazer a minha costura aqui para unir o fundo e a lateral. Pronto, gente, ó, já costurei aqui o fundo dele, tá, ó, ficou desse jeito. Como vocês podem ver, não dá diferença, porque já tinha uma costura e a gente fez outra por cima. E a base do vasinho vai ficar desse jeito aqui, tá? A colagem aqui dessa frase fica pro final, ok? Aqui, vocês podem ver que quando a gente faz com o papelão, ele fica mais irregular na parte de dentro, por conta da quebra da fibra do papelão. Esse daqui, que foi feito com o papel cartão, ele ficou mais lisinho na parte de dentro, gente. Na parte de fora não dá diferença, tá vendo? Só na parte de dentro. Então, agora a gente vai fazer a tampa do vaso.